tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E, claro, o convite diário sempre para todo mundo curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01 agora, quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala no ar, uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que estão prontos aqui para o debate, para a análise dos nossos assuntos. Procurador de Justiça, doutor Mário Papaterra Limonge, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procurador, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, cumprimento a todos da bancada, e vamos lá. Os nossos assuntos. Doutora Cláudia Luna, advogada, diretora nacional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira. Tudo bem, doutora Cláudia Luna? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço novamente ao convite e cumprimento a todas as pessoas que nos assistem e que nos ouvem. Muito obrigado. Professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, doutor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS, da Anvisa. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e na presença dos nossos colegas aí da bancada. Obrigado, professor Gonzalo. E o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor Gouveia, bem-vindo, como está? Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente com os colegas de bancada brilhantes e pronto para uma boa discussão aí durante o nosso hora de almoço. E vamos ao nosso primeiro tema, 12:02 agora. O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas realiza, desde o dia 10, e vai até o final deste mês, o ciclo de eventos 10 anos da Lei de Acesso à Informação, Impacto, Desafios e Oportunidades. Neste encontro, especialistas em transparência pública abordam a relação entre a lei e as eleições 2022, controle social, proteção de dados, apuração jornalística e meio ambiente. Ao longo de uma década, a Lei de Acesso à Informação tem impulsionado a transparência pública e iniciativas de governo aberto, mas hoje enfrenta sérios obstáculos e tem sido ameaçada pela classificação equivocada de documentos públicos como sigilosos e também pelo uso indevido da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para negar o acesso à informação. Procurador Limonge, eu começo esse tema com o senhor. O procurador Roberto Liviano, em artigo no site Poder 360, sobre esse tema, ele disse o seguinte: o Ministério Público precisa fazer a sua parte para que a Lei de Acesso à Informação se consolide ainda mais, propondo ações civis públicas diante de negações injustificadas de informações por parte de agentes públicos. Como é que o senhor avalia, compartilha da opinião do procurador Liviano? Evidentemente, eu concordo com a opinião do meu colega Liviano. A lei representou um avanço extraordinário e determinados avanços não são muito compatíveis com governos autoritários. E cabe ao Ministério Público tomar a iniciativa para que a lei prevaleça, para que o espírito da lei prevaleça. Lamentavelmente, nós sabemos que a Procuradoria-Geral da República tem vínculos muito fortes a quem o nomeou. E, por vezes, quem conspurca a lei da transparência é o nomeador do atual Procurador-Geral da República. Isso é triste e eu concordo com a crítica feita pelo meu colega Liviano, que cabe ao Ministério Público iniciativa para que a lei prevaleça, para que a transparência, que é um conceito avançado, que é um avanço para todos nós, que essa transparência permaneça forte, de acordo com o espírito da lei. Sim, aí junta-se a tudo isso o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa e aí as coisas começam a ir para caminhos errados. Não tem dúvida que há um retrocesso encaminhado e cabe às instituições reagir contra isso. Conquistas não podem ser perdidas.
E quem se omite na conquista na ameaça a essas conquistas acaba sendo responsável por estas falhas. Doutora Cláudia Luna, o que vamos tomar conhecimento daqui a 100 anos, hein? Verdade, vamos tomar conhecimento desse período tão nebuloso e antidemocrático em que nós estamos vivendo. Esse, eu creio que será eu acredito que será o grande vexame, um dos grandes vexames da página histórica brasileira que nós vivenciamos. Né? E uma dessas questões é justamente o enfraquecimento de leis, de legislações, como a Lei de Acesso à Informação, que entender o acesso a documentos públicos, significando-os como sigilosos, é, na verdade, o enfraquecimento do controle social e, consequentemente, da democracia, não é? E do próprio Estado democrático de direito também. Então, a gente precisa refletir muito, porque nós estamos vivenciando um período crítico que trará, obviamente, como legado uma série de problemas que nós já estamos vivenciando aqui, né? E a subversão da Lei de Acesso à Informação é uma delas. E a subversão da Lei de Acesso à Informação com base nessa questão indevida, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais sendo usada para isso, não tem absolutamente uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Sim. Doutor Vecina, seu entendimento sobre esse tema? Eu acho que concordo plenamente com o que o doutor Mário e a doutora Cláudia colocaram, mas eu acho que tem algo mais aí. Tem uma posição de escárnio deste governo com o ordenamento jurídico e, portanto, com a sociedade brasileira. Nós votamos, nós criamos democraticamente a Lei de Acesso à Informação, foi um avanço importante da democracia brasileira, e este governo está fazendo um escárnio, está afrontando a sociedade brasileira ao fazer, por exemplo, dizer que só daqui a 100 anos vocês vão ter essa informação sobre esses assuntos. São assuntos, alguns inclusive muito secundários. Por esses dias o ministro, um dos responsáveis pelos estoques do Ministério da Saúde, com medicamentos vencidos, disse: isto aqui está sob sigilo. Não posso informar. Por que não pode informar? Não, porque se os fornecedores souberem que eu estou com os estoques baixos, eles vão elevar os preços. Isso é um escárnio à sociedade brasileira, né? Então, nós temos que tomar providências muito sérias em relação a esse governo. Esse governo está destruindo a democracia brasileira. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que é um dos guardiões da lei, está mancomunada com o Poder Executivo, o que é muito mais preocupante ainda. Doutor Carlos Gouveia, seu entendimento? Eu vejo que é um movimento que, infelizmente, ele tem se alastrado por outras esferas, não é só o executivo. Infelizmente, o próprio legislativo tem aproveitado essa deixa para colocar, de fato, várias outras conquistas de lado, né? Nós vemos isso com a questão da lei da ficha limpa, vemos com todo o esforço no combate à corrupção, inclusive, e isso tem feito, aí, infelizmente, vários retrocessos. Eu acho que a nossa força, obviamente, o Ministério Público tem um papel importantíssimo aí de zelar pelo respeito ao que foi criado, ao que foi conquistado, porém, a gente tem que fazer a diferença nas urnas. Temos agora a possibilidade de mudar nessas eleições, não só os cargos de executivo, mas principalmente o legislativo. E a gente tem que lembrar que o nosso Congresso ganhou uma força enorme, talvez pela fraqueza do próprio mandatário principal e por outras questões, mas o fato é que a gente hoje está totalmente entregue, né? E se nós não mudarmos o ritmo das coisas, a gente vai ter um problema sério. 12h10, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático.
e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos para o próximo assunto por aqui. No último sábado, um atirador abriu fogo num supermercado em Buffalo, nos Estados Unidos, matou 10 pessoas, na maioria negras. A cena é a mesma a qual já até nos acostumamos. Ele estava fortemente armado, tem uma câmera acoplada para transmitir aquele massacre ao vivo, e é um supremacista branco com motivações racistas. O acusado, Peyton Gendron, de 18 anos, que se define como um lobo solitário, mas pertence a uma massa de radicais ancorados na teoria racista e xenófoba, conhecida como a Grande Substituição, prega a tese de que a raça branca será extinta, substituída por negros, latinos e muçulmanos, doutrina conspiratória que ultrapassou a fronteira virtual e passou a ser difundida por políticos e por apresentadores e comentaristas da mídia conservadora dos Estados Unidos. Procurador Limonge, pois é, e aí tem uma pesquisa, né, da Associated Press apontando que 1 entre 3 americanos entende, corrobora, acredita, né, nessa tese da grande substituição. É o efeito, né, do que está acontecendo com esses apresentadores e comentaristas da mídia conservadora americana, tirando isso lá do âmbito dos radicais e trazendo isso para fora do ambiente virtual, né? Pois é, não tem nada de lobo solitário. Não é uma atitude isolada. Lamentavelmente, esta questão da supremacia, esta teoria supremacista, aliado à facilidade do porte de arma, vai redundar, está redundando nesses massacres absolutamente previsíveis. Eu me lembro, bom o tempo em que a gente podia dizer que isto era uma atitude isolada, que isto era uma atitude que se contava nos dedos e que providências eram difíceis de serem tomadas. No caso concreto, o que nós vemos é uma sequência de fatos que, repito, nada tem de solitário, tem de algo pensado e meditado e, pior, difundido. E aí vem a discussão do uso, não só da arma, mas também dos meios sociais. É preciso, efetivamente, uma reação e que, definitivamente, a expressão homens de bem não seja usada, esta expressão não seja usada exatamente para justificar o armamento absolutamente incontrolado da população. Eu tenho, nesse tema, uma preocupação enorme e vejo, aqui no Brasil, um caminho perigoso na mesma sequência. Não são poucos os comentários sociais racistas, sexistas, e que são incentivados, são tolerados, aliado a isso, a facilidade da arma de fogo. É preciso, sim, uma reação pronta. Resultado daquele discurso, né, quando se diz em nome da liberdade, o armamento em nome da liberdade. Eu até queria fazer pegar uma carona do que foi dito no tema anterior, sobre a omissão das instituições. É preciso entender que não é só a eleição que pode modificar os fatos. É preciso que as instituições tenham consciência das suas responsabilidades. E, aparentemente, as instituições estão sendo tomadas por esse discurso conservador e reacionário. Seu entendimento, doutora Cláudia Luna, essa preocupação, né, e essa pesquisa divulgada pela Associated Press, né, de que 1 entre 3 americanos, corrobora a tese da grande substituição? Bom, a gente precisa entender que essa tese da grande substituição também não é inovadora, né? Ela surge no século XIX, na França, como forma de justificar a manutenção da elite branca no poder e também para justificar o não ingresso de pessoas que não eram negros, né, principalmente marroquinos e berberes, no poder, que pudessem chegar ao poder na França naquela época. Então, o que a gente vê hoje, na realidade, até acompanhando o entendimento do procurador Mário Limonge, é uma expressão legitimada das práticas de ódio racial.
não é? E o que acontece nos Estados Unidos, nesse episódio em que 11 pessoas negras, foram 13 pessoas mortas, 11 na maioria eram negras, aqui no Brasil nós temos isso diariamente, não é? Só que isso acabou se tornando tão natural porque nós temos uma base que estrutura essa prática e naturaliza, que é o racismo estrutural. Então, é preciso que a gente saia dessa circunstância de amortecimento ou de não indignação para que a gente entenda o quão grave é isso. Porque nós estamos num contexto em que, ao mesmo tempo em que essas práticas de ódio racial se naturalizam, nós estamos avançando para entender o quanto a diversidade étnico-racial e outras diversidades, LGBTQIA+, de gênero, é importante. Não é? O quanto o mundo, os contextos, a sociedade se potencializa com a diversidade. Então, é inadmissível que ainda hoje nós estejamos assistindo esse tipo de acontecimentos dentro e fora do Brasil. Não é? Então, até quando nós vamos tolerar e achar que isso é normal? E, ao mesmo tempo, entender que esse cenário em que o aumento de acesso ao uso de armas e a naturalização de discursos racistas, xenófobos, não é? E misóginos, é uma prática, inclusive, que é muito usual pelo chefe da nação. Então, se a cúpula faz isso, por que as outras pessoas não vão fazer? Não é? Qualquer do povo pode fazer. Então, nós temos, infelizmente, um grande avalista a corroborar, a legitimar esses discursos. Isso também é algo muito perigoso e é uma prática sobre a qual nós precisamos refletir e agir. Quais os caminhos, doutora Cláudia Luna, que a gente tem para a mudança desse estado de coisas? Um deles é o que a gente está fazendo aqui, trazendo o assunto à tona, fazendo o devido debate, mas é uma tarefa bastante árdua. Sim, sem dúvida. Eu acho que um dos caminhos é justamente as instituições adotarem uma prática antirracista nas suas atuações. Sim. Doutor Vecina, seu entendimento? Está fechado o seu microfone, doutor Vecina. O meu entendimento é que nós temos que... Se tem em cada 3 pessoas uma que acha que a teoria da substituição é real, é porque nós não estamos conversando com a sociedade. Os Estados Unidos se transformaram na potência que se transformaram graças ao cadinho de povos que vivem lá, né? No começo só tinham os índios, os povos originários. Então, aos povos originários se juntaram os imigrantes europeus, e muitas levas de imigrantes europeus. E, de certa forma, todos eles foram maltratados no início. Os irlandeses, os italianos, não foram tão maltratados quanto são maltratados os negros, mas também foram maltratados. Mas, de qualquer forma, aquele país se transformou no que se transformou graças à chegada desses imigrantes, que assumiram postos de trabalho naquele país. Coisa semelhante acontece aqui no Brasil, porém com um traço racista que eu acho que é pior, porque nós estamos escondendo o nosso racismo. O racismo que é um racismo que eu acho que aqui no Brasil, inclusive, é pior do que o racismo americano, porque ele se esconde, se camufla dentro da sociedade brasileira. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em discussão isso. As pessoas têm que entender o que é uma teoria da substituição, que não é o caso do Brasil, a teoria da substituição, mas o racismo estrutural que existe aqui. E a única saída que nós temos são políticas afirmativas. Não tem outro jeito. Temos que acreditar que temos que promover políticas de cotas e distribuir cotas para esses pedaços da sociedade que não foram inclusos na vida da sociedade. Nós temos visto aqui na Universidade de São Paulo a importância da existência das cotas.
Os alunos que entram por cotas são mal avaliados no início, mas ao final do curso eles estão sendo tão bem avaliados quanto os não cotistas. Por quê? Porque tiveram direito à cidadania, que é o conhecimento e a educação entregam. Então, a única alternativa é a política de cotas. E esta é uma questão que nós temos que levar para a sociedade, porque a sociedade ainda não aceita a política de cotas. E nessas eleições, esses temas virão à tona como deveriam vir, doutor Vecina? É o grande momento, é o grande ponto agora que a gente tem que abraçar. Eles virão à tona, eu não tenho dúvida de que eles virão, só que eu não tenho certeza se eles serão tratados de maneira adequada. Né? Essa discussão, por exemplo, de uma certa adoração do fascismo, inclusive de símbolos fascistas. Qual a consequência disso? Isso é liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. Pensar em um regime que tem como proposta a supressão da liberdade é inaceitável. Mas esta é uma discussão muito mais complexa. Ela é uma discussão civilizatória. O Brasil não está num estágio civilizado. O Brasil é um país pré-civilizado. Então, nós temos muito que andar ainda para conseguir fazer com que essa discussão tenha a profundidade que deveria ter no momento da escolha de governantes. Está tudo nessa questão da liberdade de expressão. Ela vai até onde você não prejudica o outro, né? Então, esse é o ponto, está sendo ultrapassado, né? Doutor Gouveia, qual que é o seu entendimento? Eu acho que a gente está perdendo grande oportunidade para tocar, talvez, na base, que é a educação. Né? A gente esqueceu a preocupação que deveria ter em educar os nossos cidadãos e de fato, levar informação, formação a todo um contingente de pessoas que depois se tornam invisíveis. E essa invisibilidade, ela se transforma em todos os aspectos da vida humana. Então, a pessoa se torna invisível para a questão dos direitos e mesmo para os seus deveres. E ela também acha que, bom, ninguém me enxerga, então também não preciso e não participa. E o fato é que a gente tem hoje um contingente de pessoas que não estão maduras, infelizmente, para discutir, exigir e participar de forma ativa na sociedade, o que é lamentável. A gente viu a questão dessa invisibilidade, inclusive na questão da saúde, né? Quantas e quantas pessoas não tinham acesso a um teste básico, e não tem ainda, né? A um teste básico para determinar se está ou não positivo, monitorar uma situação ou ter acesso depois a uma terapia eficaz. Então, e a gente acaba não avançando. Então, eu acho que o momento ele é preocupante, eu concordo com o Dr. Vecina também, que seria fundamental ter esse debate. O meu medo é que ele passe ao largo, né? Na verdade, a eleição vai chegar e ninguém vai entrar na profundidade que deveria, o que é uma pena. E as pessoas pensando nos eventuais salvadores da pátria, né, os candidatos à presidência, quando tudo está na mão do Congresso Nacional, a gente precisa prestar muito bem atenção nesse momento. E você destacou anteriormente na sua fala a força que o Legislativo, que o Congresso Nacional ganhou no enfraquecimento do Executivo. Não, e as instituições têm que fazer o seu papel, como o doutor Limonge comentou, elas têm que assumir, de fato, essa importância e começar a reconquistar os espaços perdidos. A gente perdeu muito espaço, esse é um fato. Né? E se nada for feito, a situação pode ficar ainda pior. Meio-dia 24, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala. Nesse espaço sempre, a nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O próximo tema por aqui é o seguinte: o Brasil continua com médias móveis de mortes e casos de Covid crescentes em relação a 2 semanas atrás. As taxas de aumento, porém, tiveram um leve arrefecimento. A média móvel de casos atual é de 17.666, o que representa, isso é 17% superior à de 2 semanas atrás. E a média de mortes agora é de 116, um aumento de 20%. E ontem o Brasil registrou 99 óbitos
e 12.789 novos casos, novas infecções. O que a gente tem agora nesse momento, doutor Gouveia, é reflexo do carnaval, não? Na verdade, é um reflexo da diminuição dos controles. As pessoas deixaram de usar máscara, deixaram de seguir princípios básicos e voltou-se, e até por liberação das próprias prefeituras e mesmo estados, todos voltaram a quase uma vida normal, sem a preocupação, enquanto a gente ainda continuava com a pandemia, ainda continua com a pandemia aí fora. Então, o número de casos tem aumentado de novo. Nós vimos aquele pico enorme em dezembro, janeiro, que eram positividade, por exemplo, nas farmácias, foram 740 mil testes feitos numa semana do pico, com 43% de positividade. Agora, nós voltamos a ter um novo acréscimo no número de positivos, chegando a quase 36% nessa última semana. O Dr. Vecina está acompanhando também e viu que as farmácias já começaram a ter uma nova busca e até falta de produtos em algumas cidades pequenas, e o autoteste finalmente disponível já está fazendo o seu papel, então muitas pessoas estão monitorando em casa, graças a Deus com uma variante mais leve, menos letal, que é o Ômicron, mas mesmo assim causando um impacto razoável. E sem vacina, sem controle adequado, a pandemia, obviamente, pode se voltar a assustar. Muita gente devendo a vacina ainda, não é, doutor Gouveia? Porque muitos estão já na 4ª dose, outros sequer saíram da primeira, né? O doutor Vecina pode até falar melhor aqui sobre o tema, né? Uhum. Mas o fato é que São Paulo está bem, mas vários outros estados não estão bem assim. Doutor Vecina. Ontem foi liberado um conjunto de dados de uma pesquisa que está sendo realizada pelo Instituto Fleury, junto com outras organizações e com financiamento do ITPS, Instituto Todos pela Saúde, do Itaú. E esses dados que o Fleury liberou ontem indicam que, arredondando um pouquinho, 99% da população da cidade de São Paulo tem anticorpos contra a Covid-19. Ou seja, tem defesas contra a Covid-19. Tem lá uma estimativa de quantos % dessa população é a população vacinada, portanto, tem a formação de anticorpos como resultado da utilização das vacinas, e outro tanto tem a proteção dada pelo fato de terem tido a doença. Nós temos que ver que nos últimos meses, particularmente naquele período que o Carlos já mencionou aí, dezembro, janeiro, nós tivemos um número muito elevado de casos contaminados pela variante Ômicron, né? Vamos lembrar que nós tivemos a variante original, que tivemos muitos casos com a variante original, depois tivemos a variante Gama, que é aquela que foi produzida lá em Manaus, também teve, que foi a que mais matou, né? Nós tivemos 400 mil mortes oriundas desta variante. Depois tivemos a variante Delta, e aí a variante Ômicron, que foi uma explosão de casos. Provavelmente é a que nós tivemos o maior número de pessoas infectadas foi com a variante Ômicron. Embora ela tenha matado muito menos gente proporcionalmente do que as variantes anteriores, particularmente a Gama, que foi a que mais matou. Então, a pergunta que se faz agora é a seguinte: se temos 99% da população do município de São Paulo, essa pesquisa é feita exclusivamente no município de São Paulo. Então, o que acontece no município de São Paulo agora? Acabou a doença, porque 99% das pessoas têm anticorpos? Não acabou a doença. Esse é o ponto. Por quê? Porque a vacina ou os anticorpos ganhos através de uma infecção não nos protegem de ter a doença
de forma mais branda no segundo momento. Né? Esse é um problema importante. Qual é o problema de você estar vacinado ou ter tido a doença, pegar de novo a doença? Basicamente, o problema é você disseminar a doença para quem ainda não está defendido, não está adequadamente defendido. O município de São Paulo tem essa característica dos 99% de proteção. Será que isso está acontecendo no Brasil inteiro? Nós não sabemos. Provavelmente seja algo semelhante a isso que nós temos nos estados que têm uma cobertura vacinal tão elevada quanto São Paulo. São Paulo é o município, provavelmente, com maior cobertura vacinal, com essa população tão grande, com maior cobertura vacinal do Brasil. Então, nós estamos também observando uma queda do número de casos. Embora eles continuem ocorrendo e embora nós não estejamos fazendo diagnóstico, porque fazemos muito pouco teste, né? Veja que o que o Carlos mencionou agora foram testes realizados em farmácia. Quer dizer, teste realizado em farmácia é o cidadão que foi lá buscar fazer o teste, não foi o Estado que foi fazer o teste como deveria acontecer, como acontece nos países europeus, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Então, aí existem muitas perguntas sem respostas adequadas. Mas, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo uma nova fase dessa pandemia. Né? Mas a grande mensagem deste momento é: continue usando a sua máscara em ambientes fechados, ou corra o risco de se infectar, e pior do que se infectar é levar essa infecção para os seus entes queridos. Então, esta é a grande mensagem que nós temos que passar. Continue usando máscara, porque ainda temos que nos proteger da possibilidade de ter a doença. Quanto tempo vai durar isso? Tem que aumentar a diminuição do número. Temos que ter muito menos casos para conseguir ter uma situação melhor. E, eventualmente, o aparecimento de uma nova vacina com a capacidade de evitar a doença, não só evitar morte e dor. Porque o que essas vacinas que nós temos hoje evitam é morte e dor. Não 100%, mas evitam morte e dor. Para você ter uma ideia, eu já falei isso aqui neste programa, a cada 100 mil pessoas vacinadas, 13 morrem porque tiveram a doença. São vacinadas e 13 morrem em 100 mil pessoas. Agora, a cada 100 mil pessoas não vacinadas, 330 morrem pela doença. 36 vezes maior a probabilidade de morrer entre os não vacinados. É óbvio que nós precisamos melhorar a vacina para não ter a doença, como acontece com outras doenças preveníveis por imunização, como a poliomielite, como o sarampo, como a varíola. Mas, no momento, é o que nós conseguimos obter com a ciência que temos a nosso favor. Então, a coisa é mais ou menos essa. Difícil de entender, mas eu gostaria que os nossos ouvintes, espectadores, conseguissem entender um pouco dessa complicação que eu tentei passar para vocês. Professor Gonzalo Vecina. Sim, doutor Gouveia, pode só para terminar, é importante isso que o doutor Vecina falou, porque nós estamos ainda vivendo no mundo cerca de 780 mil casos por dia. Tirando aquele pico de janeiro e dezembro, isso significa mais do que o dobro da média dos últimos 2 anos. Ou seja, a situação ainda está longe do controle. 780 mil casos por dia, doutor Gouveia. No mundo. No mundo. Não no Brasil, hein? Sim, no mundo. Agora, doutor Vecina, o que acontece na China deve nos preocupar. Com alguns poucos casos lá, eles já fecham tudo, lockdown, tolerância zero por lá. Parece que eles não mudam de fase. O senhor destaca aqui que a gente, né, vai vivendo, a cada momento, uma fase diferente da Covid. Parece que lá está o tempo todo da mesma forma, ou não? Veja, o que acontece na China é que eles seguraram a doença. Então, você não deixa as pessoas sair na rua, as pessoas não têm a doença.
Com isso, eles conseguiram um número de mortes absolutamente impensável para uma situação como a nossa aqui no Brasil. Um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes teve menos de 10 mil mortes. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, está chegando em 700 mil mortes. Essa é uma característica dos países orientais. A Coreia do Sul, com 52 milhões de habitantes, teve 25 mil mortes. Isso aqui no Brasil significaria 200 mil mortes. Então, nós tivemos 700. Então, esses países onde você consegue ter um comportamento mais adequado da população, seja porque é uma ditadura, como é o caso da China, seja porque tem lá um comportamento oriental, entre aspas, como é o caso da Coreia do Sul, eles são países que têm um grupo muito grande de pessoas que ainda não foi exposto ao vírus. Foram vacinadas? Foram vacinadas. Agora, esse mix vacina mais ter tido a doença parece que dá uma, entre aspas, uma proteção maior. Por que entre aspas? Porque para conseguir chegar nesse ponto, nós tivemos que matar 700 mil pessoas. E eles não. Então, é preocupante a China? É preocupante a China. Por quê? Porque lá tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que não tiveram a doença. E na medida em que venham a ter a doença, podem aparecer novas variantes. É verdade? É verdade. Porém, a gente não pode esquecer que essa doença tem reservatórios naturais. Ou seja, não é só o homem que tem essa doença. Animais domésticos, nós tivemos surtos em zoológicos. Na Dinamarca tivemos um surto em lontras. E nós já identificamos em vários países do mundo a presença do SARS-CoV-2 em ratos de esgoto. Então, não é só em homens que essa doença se reproduz. Então, juntar essas coisas todas bicudas está sendo muito difícil. É difícil explicar se a doença vai acabar ou não vai acabar, se vai aparecer uma nova variante, se não vai aparecer uma nova variante. Do ponto de vista probabilístico, é possível ter a nova variante. E quanto mais pessoas não protegidas nós tivermos, maior a probabilidade da ocorrência dessa variante. Mas, por outro lado, se os ratos de esgoto têm a doença, nós não precisamos nos preocupar com gente, porque para cada pessoa que você tem numa cidade grande como São Paulo, com certeza tem 50 ratos morando no esgoto. Então, falta conhecimento para a gente conseguir dizer para vocês, tenham calma. Por isso, usem máscara. Faltando 22 minutos para 1h, um intervalo rapidinho aqui no programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. É rapidinho, a gente já volta. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 21 minutos para 1h, a gente segue por aqui. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Esse é o Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos ao próximo tema. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, tetracampeã mundial e olímpica, deu mais um passo na conquista da igualdade de pagamentos com a masculina. O novo acordo com a federação, que complementa o alcançado em fevereiro deste ano, dá às jogadoras uma premiação igual aos jogadores pela participação em Copas e Olimpíadas, concluindo uma luta iniciada há 6 anos
pela equipe feminina. Embora outras seleções já tenham conquistado outras formas de igualdade de pagamento, inclusive a brasileira, desde 2020, as americanas celebraram o ineditismo da medida por incluir a divisão igualitária de prêmios nas principais competições. Doutora Cláudia Luna, um golaço, hein, das meninas do futebol americano. Com certeza, e que poderia e pode, sobretudo deveria, ser incorporado aqui no Brasil. Não é? Mais uma vez, nós observamos que as chamadas desigualdades de gênero se refletem em campos diversos, inclusive no campo do esporte, né? No campo de futebol, onde mulheres são profissionais de futebol e homens também fazem a mesma coisa, mas com salários diferentes e, sobretudo, menores para as mulheres, né? Inclusive em termos de recursos, de acesso a prêmios, patrocínio e tudo mais. Eu penso que essa situação ela mostra que é necessária ações que possam corrigir essas métricas para que haja correção dessas desigualdades, não é? E a pergunta que não cala é o que o Brasil ou o que a CBF está esperando para mudar isso, não é? Tantos avanços já têm acontecido para que haja a correção dessas desigualdades, que também são estruturais, em relação à superação, não é? desses desníveis, desse acesso desigual às mulheres. E o que falta? Né? O que falta é justamente a superação de uma outra questão, que é a superação do machismo. Enquanto se pensa que jogar futebol é coisa para homens e que mulheres que jogam futebol não jogam de verdade, a gente continua tendo essa situação desigual. Mas nós observamos aí o grande avanço da seleção brasileira feminina de futebol, de jogadoras de futebol que, como a Marta, a Formiga, são grandes expoentes do esporte, mas que esse reconhecimento não se reflete no pagamento de salário. Então, e tantas outras que estão aí jogando no futebol de base, em outros times, quantas outras mulheres meninas também, que nós poderíamos patrocinar, que poderiam avançar nesse meio se houvesse uma valorização e um incentivo para que se permitisse essa equidade, começando no acesso e, sobretudo, na permanência garantida pelo pagamento salarial igualitário. Então, é um desafio que nós temos aí pela frente, que não dá mais para esperar. A superação do machismo, para acabar com essa coisa de que o futebol não é para mulher, o que as mulheres não jogam de brincadeira, né? Não jogam como os homens jogam. Exato. E mais do que isso, é extrapolar as 4 linhas do gramado e ir para as outras áreas, né? Do trabalho. Exatamente, né? Das outras áreas do trabalho e do esporte também, né? Nós observamos aí, nessas últimas competições, o quanto as mulheres e as meninas quebraram paradigmas e o quanto elas têm se destacado. Então, o que falta mesmo é traduzir essa visibilidade em investimento. Então, toda vez que se investe em mulheres, para além das 4 linhas dos campos de futebol, em todos os campos se potencializa desenvolvimento para todos os outros campos da sociedade também. Todos ganham. Faltando 16 minutos para 13h, vamos seguir com o próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por suposto crime de abuso de poder. A base do texto enviado ao procurador-geral Augusto Aras é a mesma da notícia-crime protocolada anteontem na Corte e rejeitada pelo ministro Dias Toffoli por considerar que não há indícios mínimos que justifiquem a investigação contra Moraes na petição à PGR. Contra Moraes, desculpe. Na petição à PGR, a defesa de Bolsonaro lista 5 justificativas que, em sua avaliação, fundamentam a ação contra o ministro, incluindo a injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Procurador Limonge,
uma parte num processo, numa ação, pode processar o juiz? Veja, é óbvio que não. A legislação trata os magistrados, os promotores, enfim, de maneira especial. E é claro que se delitos comuns forem praticados, se delitos de arbitrariedade, etc., forem praticados, existem leis próprias para tratar do tema. O que ocorre, neste caso concreto, é que, evidentemente, o presidente da República está fazendo uma cortina de fumaça, está preparando um ambiente visível nesse sentido, de se colocar a justiça eleitoral como sua adversária para justificar uma eventual derrota que parece que se aproxima e para criar um clima de confronto. A remessa deste requerimento ao Procurador-Geral da República faz parte desta cortina de fumaça. Eu não consigo imaginar que algum advogado minimamente preparado tenha a ideia de que aquela petição endereçada ao Supremo teria encaminhamento. Como também imagino que o constrangimento que será causado ao Procurador-Geral da República, porque é notória a sua ligação e o seu vínculo com o Poder Executivo, mas este incômodo não resultará em nenhuma ação por absoluta falta de amparo legal. Portanto, com toda evidência, mais uma tentativa de criar um factoide. Sob o ponto de vista jurídico, isso é zero, é um nada, é absolutamente nada. Eu lamento que, mais uma vez, o Executivo prepare confrontos e, mais uma vez, se utilize da Procuradoria-Geral da República. Quando você tem um presidente que comemora que 20% do Supremo é seu, você precisa ficar muito preocupado. Outro dia, o presidente declarou que deu sorte na distribuição daquela questão do ICMS, mostrando o seu absoluto desprezo pela ideia de um poder judiciário independente, a sua absoluta falta de conhecimento sobre divisão de poderes. Tudo isso é lamentável, é mais uma cortina de fumaça, nada vai ocorrer, mas o assunto, vira tema, vira debate, e os temas importantes acabam sendo esquecidos. Agora, para o entendimento, procurador, esse pedido de investigação na PGR contra o ministro Alexandre de Moraes, ele não deve prosperar porque a própria notícia-crime que foi protocolada, né, pelo ministro Dias Toffoli, e que, se não fosse assim, ela teria ido para a PGR. Uma vez que ela não foi para a PGR, de nada adianta também esse pedido de investigação na PGR. Não é isso? Quando ao Supremo, o Supremo poderia decidir, olha, isto não é da minha competência, a iniciativa da ação penal é do Procurador-Geral da República, eu encaminho para lá. Mas como não tem nenhum amparo, ele simplesmente arquivou. É o que vai ocorrer novamente. Mas, de qualquer maneira, cria-se esse constrangimento, cria-se essa situação, e, inclusive, para áreas bolsonaristas, eu imagino que exista uma ideia assim, agora foi para o nosso, e, com isso, providências serão tomadas. Quando as coisas viram neste nível, quer dizer, a nosso ministro é nosso Procurador-Geral da República, é porque algo de muito sério está acontecendo com a democracia e com as instituições. Perguntas da nossa audiência por aqui. A gente começa com o doutor Vecina, e a pergunta é do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui todos os dias. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Professor Vecina, pais que não vacinarem seus filhos por motivos religiosos ou políticos, entre outros, podem ser processados por incúria paternal? É a pergunta aqui do seu Jaime. Veja, aqui nós temos gente do mundo do direito que pode responder melhor do que eu esta história, né? A doutora Cláudia, o doutor Mário, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro que as crianças têm o direito a serem protegidas. Não se trata de uma decisão do pai ou da mãe. A mãe e o pai só têm que levar a criança até a unidade de saúde. Mas o direito da criança a ser vacinada é dela. Todas as vacinas. É obrigação dos pais. E sim, pode chegar à perda do pátrio poder, dependendo de como essas histórias caminharem na esfera legislativa.
Então, nós vamos ter vacina até para crianças acima de 6 meses, vacina da Covid para crianças acima de 6 meses. Então, estão chegando aí essas vacinas acima de 6 meses. Por hoje, nós só temos que vacinar as crianças acima de 5 anos no Brasil, mas fora daqui já tem até acima de 6 meses. Então, isso é uma questão de tempo e as crianças pegam muito menos essa doença e morrem muito menos, mas morrem também. Dessas 700 mil mortes que nós tivemos até agora, 2.600 por aí, foram mortes desnecessárias de crianças. Então, nós temos que proteger, sim, as nossas crianças e vaciná-las na medida em que essas vacinas sejam colocadas à disposição da sociedade. Doutora Cláudia, o que dá para acrescentar mais aqui para o seu Jaime nesse sentido, né, de pais, a responsabilização de pais que não vacinam seus filhos por N motivos, religiosos, políticos, qualquer um? Doutor Gonçalo Vecina já trouxe muitas questões importantes, e quando a gente fala de direito, né, da criança, não é uma opção dos pais, é obrigatoriedade, que pode trazer para eles a consequência drástica de perda desse poder familiar, né? Além de trazer consequências a essas crianças também. Então, por que não evitar? Né? Eu acho que existe aí uma questão de bom senso. Entre as convicções políticas e religiosas, o bom senso deve vir em primeiro lugar, até para que possa se garantir a saúde, a integridade física dessas crianças nesse aspecto. Então, é sempre importante o bom senso prevalecer no sentido de garantia incondicional, garantia plena dos direitos aí dessas crianças. Doutora Cláudia, a Cristina Neves no Facebook pergunta a estimativa do número de advogadas negras em atividade no estado de São Paulo. Bom, você tem essa informação? O que nós temos? Nós não temos ainda, infelizmente, um censo que possa nos dar a dimensão da advocacia negra no estado de São Paulo. Mas nós sabemos que as mulheres são a maioria de inscritas na OAB. Se nós formos pensar no contingente populacional, em que nós, pessoas negras, somos a maioria, mas que, infelizmente, por conta do racismo estrutural, nós não estamos majoritariamente nos quadros das diversas instituições jurídicas, eu aqui falo também enquanto diretora nacional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, esse é um grande problema. No judiciário, por exemplo, nós temos 1,8% de magistrados. Na advocacia, apesar de nós termos, novamente, a maioria de mulheres, nós observamos que as mulheres negras ainda são a maioria na advocacia em relação aos advogados negros. Nós não temos ainda dados estatísticos, mas o que nós temos de percepção quantitativa é essa, de qualitativa, ou melhor dizendo, é essa. Doutor Gouveia, Carla Noronha, no Instagram, quer saber, a não comunicação dos resultados de autotestes tem ampliado a subnotificação dos casos de Covid no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, o papel do autoteste ele é principalmente interromper o ciclo de transmissão. Então, é uma informação rápida, fácil, que a pessoa pode ter ao seu alcance e até não só evitar que ela circule e que seus contatos mais próximos se testem também. Isso pode ser feito imediatamente, sem ter que agendar nem nada, basta ter o autoteste. Então, a função dele é essa. A função dos testes profissionais, seja de laboratório, de hospital ou de farmácia, ela é outra, ela é, obviamente, já dá uma informação muito mais precisa, até já indo para o diagnóstico de fato, e não tanto para a triagem, que é o papel do autoteste, e eles aí sim têm a informação oficial para o sistema de vigilância sanitária do Ministério, que é um papel de informação, de notificação compulsória. De qualquer jeito, a CBDL, junto com a Abrafarma, montaram um site, meuautoteste.com.br, onde essas informações do autoteste estão sendo compiladas. E, à medida que as empresas estão lançando seus produtos, eles vão disponibilizar para os clientes a possibilidade de que essa informação seja, de fato, compilada com todas as outras e aí seja levado ao Ministério.
Então, já temos informações iniciais nesse site que eu convido todos a visitarem. Não é uma questão de subnotificação quando não se apresenta o resultado de um autoteste, porque o objetivo primeiro é tirar a pessoa de circulação, né, nesse caso de ela identificar que ela está com a Covid. Então, na verdade, se a pessoa tiver com um caso muito grave, ela vai ter que procurar uma ajuda profissional. Então, ela primeiro sabe, estou positivo, ok. Estou com sintomas? Estou me sentindo bem ou mal? Preciso ir ao médico. Eu estou positivo, já não estou contaminando ninguém, mas vou cuidar de mim. Preciso ter acesso a uma terapia? Nesse caso, ela vai procurar, seja um laboratório, ou seja já um profissional de saúde da sua confiança, e a notificação vai ser feita. O autoteste, muitas vezes, ele serve para dar o primeiro sinal e depois monitorar o estágio da doença. Então, a pessoa deu positivo, ela quer saber quando eu posso voltar. Ela vai fazer 2, 3 vezes o autoteste, até que esteja negativo. Estando negativo, pode voltar à circulação. Então, seriam 4 informações. São 4 pacientes, então, infectados? Não, é o mesmo que está monitorando. Então, essa questão de não ter o caráter mandatório da notificação para o autoteste, ele tem toda uma razão, tá? Até para evitar uma super notificação que vai confundir as autoridades. Procurador Limonge, o Rodrigo Monteiro, no nosso canal no YouTube, quer saber a sua opinião sobre as promessas de endurecimento da legislação penal que sempre reaparecem nas eleições. Olha, essas promessas são absolutamente vazias. Eu ouço isto em todas as eleições, promessas feitas, por exemplo, vamos colocar 2 que foram feitas a todo instante. A prisão decorrente da condenação de segunda instância e a proibição de saída de presos na chamada saidinha. Isto foi tema de campanha há 4 anos atrás. Ninguém, absolutamente ninguém, tomou nenhuma iniciativa, seja no Legislativo, seja no Executivo, para transformar isto em algo de fato concreto. Há uma emenda constitucional para discutir a prisão decorrente da condenação em segunda instância que não anda, e com relação à saidinha dos presos, teria que mudar a lei de execução penal, porque o preso que sai é quem já progrediu, portanto, é falso se dizer que aquele indivíduo sai no final de semana pela primeira vez e vai delinquir, ele já sai durante toda a semana, e não houve nenhuma iniciativa, 0 de iniciativa, eu só estou citando 2 exemplos. Então, todas essas promessas, de vez em quando eu ouço aí, que eles vão endurecer, que vão prestigiar a polícia, tudo, isso é conversa fiada. A bancada da bala, ela só impede, na verdade, progressos na área dos direitos humanos, progressos no sentido de conquistas. Eles impedem grandes conquistas e nada propõem em relação ao endurecimento, até porque a política do atual governo foi meramente armar a população, ou seja, terceirizou a questão da segurança pública. Está sem som. Mauro, você está sem som, Mauro. Mauro. Pegamos agora você sim. no pulo. Tá vendo? Finalmente. Geralmente eu pego vocês, dessa vez vocês me pegaram. Pessoal, vamos pôr um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, faltando 1 minuto para 1, não dá mais tempo de nada. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento, minha gente, Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, advogada doutora Cláudia Luna, diretora nacional da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira, doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa, e o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som hoje, Isaac Barros, valeu Isaac pelas operações por aí, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da nossa programação tem o musical Trianon, às 3 da tarde, 2 na Tri com a Malu Mota e Silvia Vinhas,
às 6, o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. A Débora Mendonça vai trazer todos os detalhes para tirar você do congestionamento aqui no horário do Rush. 1h em ponto. Obrigado pela audiência, abraço para todo mundo. Amanhã a gente se fala mais. Tchau, tchau.